Oi, amores! Na aula de hoje, vamos falar sobre fração de um número. Sabe aquela situação em que dizem assim: eu tenho 40 bonecas e eu quero doar 3/4 delas. Eu quero doar quantas bonecas mesmo? E quantas bonecas sobraram para mim? Uma outra situação. Eu tenho 20 carrinhos e eu doei 2/5 para o meu primo, para a gente poder brincar. Separei 2/5 e doei para ele, porque aí ele não tinha carrinho e a gente queria brincar. Então eu doei para ele e a gente brincou com 2/5. Quantos carrinhos eu doei para o meu primo? Quantos carrinhos sobraram para mim? São essas situações que a gente vai ver agora, tá? Tem um exemplo aqui, ó. Fração de um número. Eu tenho um número e vou pensar uma fração, uma parte dele. Eu tenho 1/4 de 20. O que significa pensar 1/4 de 20? Significa que eu tenho 20 pedacinhos, ó, 20 pedaços, tá vendo? Aqui tem 20. E que eu vou pegar 1/4 deles. O que significa isso? Bom, significa que eu tenho 20 pedacinhos, que eu vou dividir esses 20 pedacinhos em 4 partes, já que aqui o meu denominador é 4. Então, eu tenho 20 pedacinhos, vou dividir em 4 partes, e na verdade eu vou pegar quantas dessas 4 partes? Vou pegar uma só. Então, quanto vai ser isso? Vamos contar. Bom, eu tenho 20 quadradinhos, né? 20 retângulozinhos ali, 20 pedacinhos. Desses 20 pedacinhos, eu dividi em 4 partes. 4 partes, mas eu só peguei uma. Então, eu peguei quantos pedacinhos eu peguei? 1, 2, 3, 4, 5 pedacinhos. Então, 1/4 de 20 é igual a 5. Peguei 5 pedacinhos. Então, eu tinha 20 pedaços. Mas aí eu tive que dividir em 4 partes, porque eu ia pegar uma dessas 4, 1/4. Eu ia pegar uma dessas partes e doar, por exemplo, como eu dei 2 exemplos aqui. Quanto foi que eu doei? Bom, foi uma parte dessa só que eu peguei para doar, então 1/4. 1/4 significa ter pego 5 pedacinhos. Peguei os 20, dividi em 4 e aí doei só 5 pedacinhos. Isso nós vimos com relação a uma determinada quantidade e fizemos a fração daquela quantidade. Por isso que a gente chama de fração de um número, ok? Aqui a gente fez com desenho, mas nem sempre a gente vai ficar fazendo com desenho. Imagina se eu quiser 2/5 de 20 mil. Eu vou ficar fazendo 20 mil pedacinhos, dividir em 5 para saber depois contar quantos pedacinhos eu tomei. Uau! Impossível. Tem que ter um jeitinho mais fácil. Eu mostrei para vocês como é que se pensa sobre esse número, como é que se pensa sobre essa questão, como é que se interpreta geometricamente. Mas não significa que a gente vai ficar fazendo desenho para tudo. Matemática, vocês sabem, tem que ter aquela manha, aquele macete, aquela dica para a gente fazer de forma bem rapidinha qualquer conta. Tá legal? Vamos para essas dicas então? A dica 1 é: você vai fazer o seguinte, você vai observar se esse número que está aqui é divisível por 3. Você vai observar isso. Se eu pegar 90, dá para dividir por 3 sem sobrar restinho? Restinho zero? Será que vai dar? Se der, dá para você fazer essa dica rápido, ok? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o 90, vai dividir por 3, que é aquela ideia que a gente fez das figuras. Eu tinha 20 partes, 20 pedaços, dividi em 4 partes, porque era 1/4 que a gente pegou, né? Aqui a gente tem 90 partes, vai dividir em 3, beleza. E aí, pega 90, divide por 3, o resultado você multiplica por 2. Então, eu faço 90 dividido por 3, ó, 90 dividido por 3 vai dar
30. Dá até pra gente fazer de cabeça, né, gente? Dá 30. E aí eu pego 30 e multiplico por 2. E isso vai dar 60. Também dá até para fazer de cabeça, né? Então, 2/3 de 90 é 60. É como se eu pegasse 90 pedaços, fosse lá, dividisse em 3 partes. Então, eu peguei 90, dividi em 3 partes, ficaram 30 para cada parte. Dessas 30, eu peguei duas partes dessa de 30. 30 com 30, 60. Aí, eu fiquei com 60. Então, aqui a gente está fazendo um esqueminha de divide, multiplica, tá bom? Cuidado para não confundir lá com a história de número misto, hein? Daqui a pouco eu vou dar uma segunda dica, que nessa segunda dica você não confunde nunca, tá bom? Mas vamos continuar com essa aqui. Bem, agora 1/6 de 18. O que você faz? Confere se o 18 dá para dividir por 6 exato. Ai, Bárbara, e se não der? Se não der para dividir exato, a gente vai ver isso em uma outra aula, tá bom? Aqui a gente só vai fazer tudo exato, combinado? Em outra aula eu mostro para vocês quando não dá exato. Aí vocês vão ter uma outra dica, tá? Vamos lá. 18 dá para dividir por 6? Tranquilo, 6 vezes 3, 18. Então, o que eu faço? Pega o 18, divide por 3. 6 vezes 3, 18. Para chegar a 18 não falta nada. Muito bem. Dividir. Agora multiplico pelo numerador. Multiplico por 1. 6 vezes 1, 6. Olha, então deu 6. 1/6 de 18 é pegar 18 unidades, dividir em 6 partes iguais e pegar uma delas. Deu para entender a ideia? Muito bom. Próximo. 3/5 de 15. Eu pego o 15, vejo se dá para dividir exato por 5. No nosso caso aqui dessa aulinha, vai dar. 15 divide por 5, então o primeiro passo é dividir. 15 dividido por 5 dá 3, né? Dá exato. 3 vezes 5, 15. Para chegar a 15 não falta nada. Muito bom, deu 3. Aí eu pego esse resultado e multiplico pelo numerador. 3 vezes 3 vai dar 9. Então, 9. 3/5 de 15. Peguei 15 unidades, dividi em 5 pedaços iguais e tomei 3 desses 5 pedaços iguais. Fiquei com 9, tá bom? Agora vamos para a dica 2, para você não confundir, né? Porque lá no número misto tem aquela história de você fazer uma continha também, e aí pode acabar querendo confundir, porque lá você multiplica e soma, aqui você divide e multiplica, para não dar nó no cérebro. Tem outra dica que eu vou dar para você fazer fração de um número, que aí não vai confundir com ninguém. É um jeito único de fazer, tá bom? Vamos para a dica 2. Na dica 2, o que é que a gente faz para calcular a fração de um número? Gente, o que é que você faz? Você transforma essa fração de um número em multiplicação de frações. Como assim? Mas a gente nem viu multiplicação de frações ainda. Ai, gente, multiplicação de frações é a coisa mais ridícula do planeta, né? Olha bem, vou dar um exemplo qualquer aqui, ó. 1/2 vezes 2/3. Como é que você multiplica? Multiplica numerador por numerador. 1 vezes 2, 2. Denominador por denominador. 2 vezes 3, 6. Acabou. É só isso, gente. Oi! Fácil demais, né? Ridiculamente ridículo. Ai, que delícia! Então, vamos lá. No nosso caso, a gente vai fazer o seguinte. 2/3 de 20, de 30. O que você faz? Embaixo do 30 você coloca o 1. Porque aí você vai ficar com duas frações. 2/3 e 30 sobre 1. Duas frações. No lugar do D, coloca vezes. Aí você vai multiplicar a fração 2/3 pela fração 30 sobre 1, ou 30. Aí a gente coloca aqui, ó, 2 vezes 30, 60. E aí 3 vezes 1, 3. Pronto, gente. Acabou. É isso. Aí aqui eu vou só dividir. Olha que coisa fácil. Pego o 60, divido por 3. 60 dividido por 3, aí dá para fazer até de cabeça, né? Por favor, né? 60 dividido por 3, 20. É fácil? Muito fácil, né? Vamos de novo, hein? Ó, lá vai. Coloco o 1 aqui embaixo.
Aí tira, no lugar do D, coloca vezes, porque vai ficar assim, ó, 1/5 vezes 40 sobre 1. Aí como é que você faz? 1 vezes 40, 40. 5 vezes 1, 5. 40 divide por 5, 8. 5 vezes 8, 40. Não precisa nem fazer conta, dá pra fazer de cabeça. Não é fácil? Muito, muito fácil, né? Olha para esse outro aqui. De novo, ó, coloca o 1 aqui embaixo. No lugar do D, coloca vezes. Aí eu vou multiplicar o de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Numerador por numerador, denominador por denominador. E aí lá vai. Preciso reescrever aqui? Se quiser, pode reescrever. Se não quiser, não precisa. Mas, se você achar mais bonitinho, coloca lá 3/7 vezes 21 sobre 1. Ah, Bárbara, não quero não. Posso fazer direto, igual a gente fez lá no primeiro exemplo? Pode, fica à vontade. 3 vezes o 21, gente. 3 vezes o 21, se não souber, faz a armação aqui, ó. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 63. 7 vezes 1, 7. Agora é só fazer 63 dividido por 7. 7 vezes quanto que dá 63? 7 vezes 9, né, gente? Pronto, acabou. Olha que molezinha, molezinha, molezinha. Gostou? Espero que você tenha gostado e tenha aprendido. Beijo! Agora, não podia faltar probleminhas que envolvam essas situações com frações, né? Fração de um número. A gente fez lá a forma prática, básica, aprendeu o mecanismo. Agora tem que aprender a aplicar. Então, vamos lá. O número 1 está assim. Um pedreiro precisa de 2.466 blocos para construir uma parede. Ele já fez 1/9 da parede. Quantos blocos o pedreiro ainda tem para terminar a obra? Bom, 1/9 de 2.466 blocos. O que acontece? Ele tem 2.466 blocos para construir uma parede. Ele foi lá e já fez 1/9 da parede, ou seja, ele já usou um pouco dos blocos. Ele usou 1/9 dos 2.466. Quantos blocos ele ainda tem para terminar? Ele usou 1/9. Então, ele ainda tem 8/9 para usar, né? Se ele usou 1/9, ele ainda tem 8/9 para usar. Deu para entender a ideia? Se você não entender o probleminha, procura desenhar. Fica mais fácil de você entender. Você tem que dividir em 9 partes, que o meu aqui vai ficar o O, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tentei, gente, fazer o mais divididinho igual possível, tá? Aí eu vou pintar 1/9. O que acontece? Isso tudo é representação de 2.466. Isso tudo. Só que se você pegar um deles, 1/9, você vai pegar uma parte das 9. Então, você vai pegar esse número e dividir por 9, né? Beleza. Pegar esse número e dividir por 9, você vai descobrir quanto que o cara já usou na parede. E aí você pode fazer uma continha de menos para descobrir quanto falta, quantos blocos ele ainda tem, né? Agora, tem um detalhe. A gente também pode fazer a conta direto e já sair na resposta direto. Como assim, Bárbara? Pensa comigo. O pedreiro tem 2.466 blocos para fazer a parede. Ele já usou 1/9, então ele já gastou um pouquinho dos blocos. Beleza, ele gastou 1/9. Se a parte inteira da parede é 9/9, já que aqui a fração é com denominador 9, ó. Então, a fração inteira é 9/9. Se ele já usou 1/9 para fazer a obra, sobraram quantos nonos? Sobraram 8/9, que a gente pode ver até aqui na figura também, ó. Sobraram 8 pedacinhos, ele já usou um dos 9, sobraram 8. 8/9 é quantos blocos ele ainda tem para terminar. Ah, mas não é essa a pergunta? Quantos blocos o pedreiro ainda tem para terminar a obra? 8/9 dos blocos. Então, se eu não quiser fazer duas contas, tem que primeiro fazer a fração do número e depois diminuir, eu posso fazer direto 8/9 de 2.466 blocos e pronto, já sai a resposta.
que é quanto ele tem para terminar na obra, quantos blocos ele tem, tá bom? Então, a gente vai fazer de duas maneiras. Uma maneira, vou mostrar para vocês fazendo 1/9 de 2.466. Depois a gente vai pegar o que a gente usou de blocos e vai descobrir quantos sobraram. Vou fazer uma continha de menos. Depois eu vou mostrar a outra maneira de fazer, que vai sair direto na resposta, que é fazendo logo 8/9 de 2.466 blocos. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro a gente só raciocinou, tá? Agora a gente vai colocar a mão na massa. Então, vou apagar a lambancinha, quen, 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 e vamos arrumar para ter espaço para fazer duas continhas aí, que eu quero que vocês entendam os dois raciocínios. Um raciocínio é esse. 1/9 de 2.466 blocos. Muito bem. Ele usou 1/9. Quanto ainda falta para ter na obra, né? Para terminar. Quantos blocos ele ainda tem? Vamos descobrir quantos blocos ele usou. Fazendo essa conta aqui, eu descubro quantos blocos ele usou. Então, eu vou colocar, posso fazer com a primeira dica ou com a segunda. Vamos ver com a primeira dica. 2.466 dividido por 9. Baixar o 2 não dá, é pouco. Vamos baixar os dois juntos, 24. 9 vezes quanto que dá 24 ou chega perto? 3 vezes 9, 27 vai passar. Então, tem que ser 2. 2 vezes 9 dá 18. 18 para chegar a 24. 18 para chegar a 24, faltam 6. Mas pode contar no dedinho, tá? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Viu que dá 6, tá bom? Aí eu vou baixar o outro 6 aqui do lado. E vou pensar, 9 vezes quanto que vai dar 66 ou chega perto? 9 vezes 8, muita coisa. 9 vezes 7 vezes 9, 63. Oba! 7 vezes 9, 63. Para chegar a 66, só faltam 3. E aí a gente abaixa o outro 6 que está lá. 36. Aí 4 vezes 9 dá 36. Para chegar a 36 não falta nada. Então, eu tenho aqui 274 blocos que ele usou. Porque está dizendo que ele já fez 1/9 da parede. Então, ele já usou 274 blocos. Quantos blocos vão sobrar para ele terminar a obra? É só a gente fazer 2.466 menos o que ele já usou, 274, e descobrir. 6 tira 4, 2. Aí 6 tira 7 não dá. Pega emprestado, o 4 fica valendo de 3. E aí ele empresta aqui a dezeninha que a gente está precisando. 16 tira 7, 9. E depois a gente vai ficar com 3 tira 2, 1. E 2, 2.192 blocos. Vamos conferir? 2.192 com 274. Deixa eu ver. 4 com 2 dá 6, 7 com 9 dá 16, vai 1, 2, 3, 4, certinho, 2.466. Então, ele ainda tem, vou colocar aqui, 2.192 blocos para terminar de construir a parede. Só fez um pedacinho da parede, 1/9 só uma partezinha, certo? Agora vamos fazer usando o outro raciocínio. Vocês sabem que titia gosta de mostrar sempre mais de uma maneira de você pensar, de resolver as coisas, porque matemática não existe uma maneira só de você pensar. Em matemática existem várias maneiras, a gente tem que ver qual é a que é mais fácil para a gente, qual é a que a gente entende, tá bom? Então vamos lá. Aqui, ó, vou pensar nessa outra maneira agora. Eu tenho 1/9 de parede construída. 1/9 construído. Quanto falta para construir ainda? 8/9 para construir, certo? Então, eu já tenho 1/9 construído e faltam 8/9 para construir. Se a pergunta é quantos blocos o pedreiro ainda tem para terminar a parede, a obra, então eu tenho que pensar em 8/9, né? 8/9 que faltam para construir, 8/9 que faltam para terminar a obra. Então, é só fazer 8/9
de 2.466 blocos. E aí, eu vou usar a dica 2 para fazer a conta, que aí a gente faz com dica 1, com dica 2, e aí vocês entendem a matéria, tá? Então, lá vai. Embaixo desse número, coloco 1. No lugar do D, coloco vezes. E faço numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, lá vai. 9 vezes 1 dá 9 e 8 vezes 2.466. 6 vezes 8, 48 vão 4. 6 vezes 8, 48, 49, 50, 51, 52. 52 vão 5. 8 vezes 4, 4 vezes 8, 32. Com 5, 37. Vão 3. 8 vezes 2, 16. 16 com 3, 19. Aí eu fiquei com 19.728 para dividir por 9. Vamos dividir. Deixa eu achar um espacinho aqui para a gente fazer essa divisão, né? Vou apagar esse ou daqui para colocar nossa continha. 19.728 para dividir por 9. Vou pegar o 19, que eu já sei que o 1 só não serve. E aí vai dar 2, né? Porque 2 vezes quem que vai dar 19 ou chegar perto? 2 vezes 9 dá 18, para chegar a 19 falta 1. Muito bem, agora o 7. Fiquei com 17. 9 vezes quanto que vai dar 17? Tem que ser 1, né? Porque 2 vai passar. 9 vezes 1, 9, para chegar a 17, 8. E aí vou baixar o 2. E aí, gente, 9 vezes 9 dá 81. Para chegar a 82, só falta 1. E aí, 18. Aí aqui é só fazer 18 por 9, 2, né? Porque 2 vezes 9 é 18, para chegar a 18, nada. Olha, deu 2.192. O mesmo valor que a gente achou aqui, ó. Só que direto, sem ter que fazer um monte de continha, né? Tem que fazer aquelas continhas todas da fração e depois ainda fazer continha de menos. Nesse caso, a gente não teve que fazer continha de menos, né? A gente pôde fazer tudo direto de uma vez só. Tá bom? Aí vocês vão escolher a maneira que vocês acharem mais fácil. Tá bem? Vamos para o número 2. O número 2 está assim, ó. Em um tanque que possui 2.800 litros de combustível, 6/7 desse combustível é gasolina e o restante é álcool. Quantos litros de álcool contém neste tanque? Gente, se eu for esperta, o que eu vou fazer? Vou pensar o seguinte, o cara me disse que 6/7 é gasolina. Gente, 6/7. Se a fração inteira é sempre o número do denominador igualzinho no numerador, então se a fração inteira é 7/7, eu já peguei 6/7, que é de gasolina. O que vai ser de álcool? Que fração vai ser de álcool? 1/7, né? Então, se 6/7 é de gasolina, 1/7 é de álcool. Muito bem, espertamente, 1/7 é de álcool. Então, o exercício quer quantos litros de álcool contém no tanque. Então, eu vou pegar essa conta aqui, ó. Não vou ter dois trabalhos. Eu vou fazer 1/7 de 2.800. E aí, 1/7 de 2.800, posso usar a primeira regrinha ou a segunda, tanto faz. Vamos na primeira dica? Ó, 2.800 para dividir por 7. Gente, dá para fazer de cabeça, pensa. 28 para dividir por 7. 7 vezes quanto que dá 28? 7 vezes 4, né? 4. Aí não tem dois zerinhos aqui? É só a gente colocar os dois zerinhos aqui, ó. 400. Então, 2.800 dividido por 7 dá 400. Então, eu já dividi. 400 vezes 1 dá o 400, por isso que eu já coloquei ele aqui. Então, quantos litros de álcool contém esse tanque? Nesse tanque? Só 400. O restante vai ser de gasolina, que são os 6/7. Fizemos a conta bem rapidinho. Dava para a gente fazer de outro jeito? Dava, daquele jeito mais longo. Ai, tia, faz do jeito mais longo, porque eu só sei pegar os 6/7 que já tá ali. Tudo bem. Quer fazer mais longo? Não tem problema. Você vai fazer o quê? 6/7 é de gasolina, 6/7 de 2.800.
Se você usar a dica 1, já sabe que 2.800 divide por 7 vai dar 4, e que 4 vai dar 400, né? Vai dar 400, e que 400 vezes 6, 6 vezes 4, 24. Vai dar 2.400 litros, só que de gasolina. Mas o exercício não quer saber gasolina, o exercício quer saber álcool. Aí, o que acontece? Eu pego os 2.800, diminuo dos 2.400 e eu vou ter 400 litros, que são de álcool, que é o que a gente já calculou aqui no primeiro exercício. Direto, sem ter que fazer continha de menos. Tudo bem? Pode fazer de um jeito ou de outro, tá? Muito bom. Nessa questão tá assim: Fabrício comprou uma coleção de bolinhas de gude por R$ 20 e pagou da seguinte forma: 2/5 do valor pagou à vista e 3/5 do valor pagou a prazo. Lógico, né, gente? 2/5 ele pagou à vista. Aí faltava quanto para pagar ainda? 2/5. Se a fração completa é 5/5, se ele pagou 2/5, sobraram 3/5 para ele pagar. Aí esses 3/5 ele pagou a prazo. O que é pagar a prazo? É parcelar, é pagar um pouquinho cada mês, ok? À vista não, à vista tem que dar o dinheiro ali na lata, na hora. Pagou à vista é dinheiro na hora. Aí aqui a pergunta é: qual o valor pago à vista? Se o valor pago é à vista, eu vou fazer o cálculo com 2/5. Então eu vou fazer 2/5 de 20. Vou usar a dica 2, tá? Coloco um umzinho aqui embaixo, no lugar do D coloco vezes e multiplico numerador por numerador, denominador por denominador. 20 vezes 2 dá 40, 5 vezes 1 dá 5, 40 divide por 5, 8. Bom, então ele pagou R$ 8 à vista. Tranquilo? Bem, por que tem hora que a gente escolhe a dica 1, por que tem hora que a tia escolhe a dica 2? É para poder treinar as duas dicas com vocês, mas você vai escolher aquela que você achar melhor para fazer as suas continhas, tá bom? Beijo e até a próxima!